É o Bobsauro. Uma é o que a gente chama de diamagnetismo, que é a contribuição do segundo termo. Então vamos supor, agora eu já troquei o Mi por M. Vamos supor que no seu átomo, que é o que chama de estado S, né, o momento angular dele total é zero. Aqui tem que ter um número par aqui de elétrons, porque esse momento angular total mesmo inclui o spin. Né? Então, digamos, um átomo de hidrogênio ele é uma casca esférica. Né? Então, não tem corrente, mas mas o elétron tem spin. Né? O spin também acopla o campo magnético. Então tem momento de tipo um momento de polo. Mas, por exemplo, se você tiver dois, eles podem estar opostos, né, e se cancelarem. Então, a que tem que ter um número par para o seu material ser diamagnético. Mas beleza, vamos supor que você somou tudo e deu zero. Né? Eles se cancelaram. Você tem vários espiras? Não, você tem que ter. Temos espiras aqui, pelo menos essa questão clássica, né? Mas elas se cancelaram de algum jeito. Então quando você aplica, então aquele Mi0, que eu estou chamando de M0, tá? Ele é nulo. Então quando você aplica um campo magnético, vai aparecer o momento de polo. Só que esse momento de polo é puramente induzido pelo campo magnético. Quer dizer, ele é o segundo termo. Né? Ele é só, e aqui não tem, quer dizer que esse cara, então ele só tem isso. Né? Então ele acopla e aparece isso. E o que esse momento tão de polo agora é induzido atômico? Né? É o resultado que a gente tinha, né? É o menos E quadrado, 4mB e R quadrado. Só que esse R, lembra, a gente calculou para uma espira. O meu átomo aqui, vamos supor que tem Z elétrons. Né? Então aqui eu vou ter uma soma de A igual a 1, digamos até Z, né? De R quadrado. Esse aqui é o resultado. E a parte importante é que esse cara é oposto ao campo magnético. Né? Então, se você tem N átomos, né, por volume, repare que todos, esse momento de polo de cada átomo é oposto ao campo que você está aplicando. Né? Então, se você tem N átomos por volume, né, multiplica por isso, uma densidade aqui de átomos. Né? Então, a magnetização é exatamente isso, a densidade do momento de polo. Então, o momento de polo por volume. Então, esse aqui é a magnetização do material, esse Nzão aqui eu só multipliquei, e aqui eu botei um Mi0 aqui, porque o B é H0, só para relacionar com H. A gente está acostumado. Então aqui é exatamente, repare que tudo aqui é positivo definido e sobrou esse sinal de menos. Então aqui você tem exatamente uma relação entre M e H. Você tem uma suscetibilidade magnética negativa. Né? Isso aqui seria a origem do que diamagnetismo que a gente falou lá no outro vídeo. Né? Quando essa relação daqui tem uma relação linear entre os dois e essa constante de proporcionalidade é negativa. Só um comentário que você pode fazer essa conta de mecânica quântica e o resultado é o mesmo, exceto por um fator numérico aqui. Aqui é 6, esse valor aqui. Você calcula, ou em estatística, ou em quântica 3, né? Você calcula isso. E não sei, eu acho que é porque minha média é muito simples, porque eu botei a espira e o campo sempre perpendicular. Né? Eu não botei o campo numa direção qualquer da espira. Então eu teria que projetar, poderia botar uma direção qualquer e projetar sempre ali, né? E falar que só mexe no plano. Mas aí tem um ângulo. Né? Aí nessa média, acho que eu acredito que nessa média aqui iria entrar um ângulo, talvez aqui alguma coisa aqui que ia dar um fator, entra uma diferente aqui que ia dar arrumar um fator 2/3 para dar certo. Né? Mas então o resultado não bate, né, por um fatorzinho numérico, isso é quase, mas qualitativamente dá para entender, é isso. Né? No final é a lei de Lenz, né, porque você aplica, ele responde ao contrário. Né? Mas só para ver numa continha como esse cara é sempre negativo. Né? E agora para magnetismo. Para magnetismo é muito parecido com um vídeo lá como eu falei, de polarização, quando você tem um material que tem dipolos permanentes. Né? Aqui é basicamente a mesma coisa, momento de polo permanente. Até meio que repetir a coisa. Então, cada átomo é uma espira. Tem espira é um momento de polo para lá, para cá, para lá, para cá. Só que a questão é, quando esse material está no banho térmico, né, tem uma temperatura T, você tem flutuações térmicas. Né? Então esses caras não ficam, eles ficam mexendo. Né? Na média, cada um mexe para um lado, cada um está apontando para o outro, quando você tirar a média, esse cara dá zero. Né? Então, que eu chamo de M, que é M0, por aí vai. Então, o cara não tem magnetização. Cada elemento dele tem um momento de polo. Então, assim, localmente ele tem. Se eu pega aqui e ignoro tudo o resto, aqui tem uma magnetização. Aqui também, aqui também, aqui também. Quer dizer, um momento de polo. Mas quando você olha no todo, não tem nada. Essa
Essa é a questão aqui. Então, eu quero dizer assim, esse cara tem aquele μ0, né? Ele tem uma espira já. Então, quando você aplica o campo magnético, a energia, né, tem aqueles dois termos, o m0 que você já tinha e o segundo termo que a gente calculou. Só que esse segundo termo, ele é proporcional a b, então esse cara é b ao quadrado. Então, aqui, como no diamagnético, a questão é que o diamagnético não tem esse termo. Então, a primeira correção de energia é o quadrado, então não tem o que fazer. Mas aqui tem os dois. Então, em geral, quando tem os dois, esse primeiro daqui é muito maior que o segundo. Porque a gente está assumindo que o B é fraco. Ele é uma medor de 10 a menos 5, esse, com relação a esse, comparando. Né? Então, você pode desprezar. Então, você joga fora esse cara, então a energia é só isso, é o campo externo acoplado com o momento de polo que ele já tem. Então, agora, digamos, se esse campo está numa certa direção, digamos Z, né, esse produto aqui é M0B cosseno θ. Agora a questão, esse daqui de 1. Né? Esse cara está com algum dipolo para um lado, tem um ângulo. O outro, o vizinho dele, está com um dipolo para o outro lado, é outro ângulo. E por aí vai, mas todo mundo no mesmo B, né, que você está aplicando de forma externa. Então, a partir daqui, a gente vai tirar a média disso. Né? Isso aqui é uma repetição do vídeo 1 da semana 9. Eu só fui trocando as coisas, porque aqui realmente é uma continha de estatística, que você não, acho que ninguém talvez ainda tenha feito curso de estatística, espero que não, porque não está na hora, mas aqui é só uma questãozinha, eu repeti o que eu falei até nesse vídeo da semana 9, né? A ideia é que isso aqui chama de peso de Boltzmann. Se o seu material está numa temperatura T, né, esse aqui é o peso estatístico, né, a probabilidade de ter uma energia epsilon, que eu estou chamando. Então, digamos, então qual é a média digamos, da magnetização? Né? Então, repare que para cada magnetização apontando uma direção, o ângulo é 1, né? Então a energia é 1. Então, essa média, vou botar aqui, a média do cara é o cara que eu quero tirar a média, vezes a probabilidade de ele ter aquilo. Né? Então, esse daqui é a direção, é a componente Z. Aqui eu estou aplicando o campo magnético em direção Z. Componente Z do meu momento de polo, então M0 cosseno θ, vezes essa probabilidade aqui. Então, e aqui tem um cosseno θ aqui. Né? Então, para cada θ, esse cara tem uma probabilidade. Né? Quando esse cara ficar grande, aqui tem exponencial de menos o cara grande, então essa probabilidade é pequena. Quando esse cara é maior, a probabilidade é maior. Então, você está fazendo tipo uma média ponderada. Então, um cara vezes a probabilidade de ele ter aquilo, mais outro valor, a probabilidade de ele ter aquele valor. E por aí soma todos. No caso, somar todos é integrar. E aqui você tem que normalizar esse cara, então você tem que dividir por esse fator 100, sem o cara que você está tirando a média, né? Porque se você bota aqui constante, essa constante sai da integral, né? Então tem que dar 1, a média da constante dá 1. Isso porque eu estou tirando a média só do Z, a direção do campo, porque por simetria as outras duas médias x e y tem que dar 0. Estou aplicando o campo aqui, não quer dizer que todo mundo vai estar apontando para cá, não está apontando para cá, para lá. Se tem um apontando para cá, com certeza não tem porquê ter um outro apontando para lá. Então o x e y tem que dar 0. E aí você pode ver que quiser fazer a conta, né? Seria botar aqui o seno, né? Aqui seno θ cosseno φ, seno θ seno φ. Vai ver que a integral vai dar 0, óbvio, por causa do φ. A integral de 0 2 π do φ imediatamente vai dar 0. Vai ter que trivial. Então agora aqui é só o que é energia, né? É o B, M0 cosseno θ, com sinal de menos, isso aqui vai ficar mais. Esse cara é o ângulo sólido, né? É seno θ dθ, aqui seria o dφ, né? Só que como aqui não tem φ, já integrei φ, aqui deu 2π. Então para esse cara aqui você teria que ter o dφ aqui, né? E daqui ia dar o 0. Essa é a mesma conta que já está lá, só vou repetir. Só fui mudando aqui, onde tinha P0 eu botei M0, vou repetir. Então essa continha, a parte de baixo, né? Aqui então energia, tal, substituo 2π, troquei, aqui é seno θ dθ, isso eu chamei cosseno θ de U, então vira du, de menos 1 até 1, e aqui tinha um cosseno θ, ficou U. É integral exponencial, que é trivial. Então cai esse cara, vai de 1 até menos 1, então aqui deu um seno hiperbólico. Né? Agora, quando o cara, esse aqui é o denominador, o numerador tem um cosseno θ, né? Então faz a mesma troca, a mesma coisa, só que então vai ficar um U. Né? Então, esse jeito de fazer
essa integral você pode fazer por partes, né? Ou pode usar a integral que você já tem e derivar esse cara com relação a esse, digamos, alfa. Né? Você deriva aqui, repara que você deriva aqui com relação a alfa, km0 e u. Ó, km0 e u desse cara aqui. E essa integral daqui é essa integral daqui, que você já tem. Então é só substituir esse resultado, derivar com relação a alfa, é outra integral. Agora que tem que derivar, né? Você deriva aqui vai dar cosseno, deriva aqui cai menos 1 sobre seno ao quadrado. Beleza. E aqui só deu uma ajeitada de tirar um seno em evidência e um alfa em evidência. Então aqui fica sobrando um alfa, joguei esse m0 para dentro, aqui joguei esse m0 para dentro, cortou m0, o alfa eu tirei fora, e aqui ficou, multiplicou e dividiu por seno, então ficou cosseno sobre seno, cotangente hiperbólico. Certinho? Só para ficar bonitinho para definir a função de Brillouin. Então volta lá, vai ficar tudo isso daqui. Então cotangente, assim, porque aqui aparece fora esse seno hiperbólico, sim, porque eu botei esse cara na frente, porque esse aqui é o numerador, ele está calculando, da média. Esse aqui é o denominador. Então, quando substituir, esse cara vai cancelar com isso. Então, vai sobrar só m0. Então, m0 é cotangente hiperbólico de uma coisa, menos 1 sobre a mesma coisa. Então, m0 é cotangente hiperbólico de uma coisa, menos 1 sobre essa coisa. Essa coisa está escrita aqui. Esse alfa, só voltando, né, é b sobre kt. K, esse índice b, né, é a constante de Boltzmann. Então, está aqui o valor médio. Isso chama fórmula de Langevin, é a mesma. Aqui tem a mesma conta lá quando você tem um material que tem dipolos elétricos permanentes. Né? Aqui é um material que tem dipolos magnéticos permanentes. Então essa é a curvinha aqui, Langevin, em termos de Xi, né? Pequeno e grande. Então quando o Xi é muito grande, esse cara vai a 0, o cotangente hiperbólico vai a 1. Né? Então ele saturou o M0. Então, quando é que esse cara é grande? Quando a temperatura é muito baixa ou o campo é muito forte. Claro que a gente dá uma aproximação de campo fraco, né? Mas a ideia é essa razão. Né? Então a temperatura pode ser baixa. Né? E esse cara ficou assim. Então, quer dizer, aqui está uma situação de saturação. Né? Como o sistema não tem flutuação térmica, a flutuação térmica é baixa com relação à energia magnética, para que é uma comparação de energia. Né? M0B é a escala de energia magnética e aqui é a escala de energia térmica. Então, se esse cara domina, então a flutuação térmica fica irrelevante e todo mundo, as espiras apontam na direção de B, né? Que essa é a situação que a energia é menor. Então você está na questão de saturação, não dá para aumentar esse cara ser maior do que 1, porque não dá para o cara ter um momento de polo, digamos assim, a situação é que todos os dipolinhos estão apontando na mesma direção. Né? Então a magnetização vai ser N vezes a de cada um. Né? Não dá para aumentar mais do que a magnetização que ele já tem. E a situação, o outro caso, né, é que se o campo for bem fraquinho com relação à temperatura, né, aí você está aqui. Né? Esse cara vai a 0, só que ele vai a 0 com uma lei bem específica. Né? Que é a ideia que a gente vai ver essa relação que e fica linear. Né? A gente vai linearizar esse cara, isso aqui vai dar um número B dividido por temperatura, né? Que é a lei de Curie. Então vamos ver aqui. Então pegou para alta temperatura, né? Onde você está na parte de baixo do campo, Xi pequeno. Essa aproximação é a mesma coisa que já fiz lá no outro vídeo. Vou mostrar aqui que esse cara dá 1/3, né? Cotangente hiperbólico isso aqui é zeta, né? Menos 1 sobre zeta, 1/3 de zeta. A prova é só você pegar cotangente, escrever como cotangente é cosseno hiperbólico por seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico é par, então é 1 mais meio do cara ao quadrado. O seno hiperbólico é ímpar, então ele é zeta mais 1 sobre 3 fatorial zeta ao cubo, por aí vai para esquecer isso. É por isso que eu tirei um zeta aqui. E expandir aqui, né? Então deixei um zeta aqui, esse cara você expande, joga para cima, vai ficar menos. E agora abre, né? Vamos pegar o primeiro termo. Então aqui vai ficar só abrir aqui, né? Esse com esse, dá 1, aqui vai ficar meio zeta ao quadrado menos 1/6 zeta ao quadrado. Então esse cara vai dar, aqui só tirou o mínimo, dá 1/3, então 1 sobre zeta, e o outro cara vem 1/3 de zeta. O próximo termo é zeta ao quadrado. Então esse é o cosseno hiperbólico, joga menos zeta para lá, dá 1/3, deu certinho. Então substitui, aparece aqui que ele fator 1/3. Então o que deu essa magnetização? Que eu botei o m0 para ter termo de H, né?
sua magnetização te deu de um átomo, deu um número vezes H, né, com sinal de mais, né, então na mesma direção. Se você tem de novo N é de sua densidade de elementos, né, o número de cargas que tem por volume, então você multiplica aqui por N, né, no seu material, e essa é a sua definição de magnetização. A magnetização é de momento de polo por volume. Então a magnetização virou isso daqui vezes H. E esse cara, ele é positivo, né? Então você tem uma suscetibilidade magnética positiva, então você tem um paramagnético, né? E o que é interessante é que tem uma relação direta com a temperatura, de inverso temperatura. Isso se chama lei de Curie. Então isso aqui é bem importante. A mesma coisa aparece lá no elétrico, né? Mas lá não é tão relevante. Aqui sim, né? Porque esse tipo de coisa, a lei de Curie é aqui mesmo, né? Para material magnético, historicamente foi feita nesse contexto. Né? E esse tipo de coisa se usa, né? Você pode buscar, digamos, pegar o seu material, fazer experimento, né? Aplicar o campo externo, olhar a magnetização, saber que também está no regime da lei, né? E comparar, né? Então, digamos, você pode saber informação sobre o que é o N, por exemplo, né? Ou Nm², a uma certa temperatura, né? Então, isso aqui é bem relevante. E foi isso, né? Esse nosso videozinho foi isso, só para pontuar, digamos, como é que se tira, para aquele preciso, que se isso, essa suscetibilidade magnética não fica um negócio do bolso, pode ser positivo ou negativo, mas a ideia, a origem disso, né? Porque um caso é positivo, porque outro caso é negativo, dá para entender mais ou menos essa construção, mesmo que nessa parte paramagnética você ainda não tenha a base dessa parte estatística, né? Mas pelo menos dá uma ideia, né? E chegamos na reta final, né? Mais um videozinho também, que é só esse parte de ferromagnetismo, é só para pontuar, porque a gente realmente não tem nem condições aqui de estudar isso, comentários, né? E vamos terminar o curso escrevendo equações de Maxwell agora, no meio de elétrico, magnético, qualquer coisa, né? Um meio que tem polarização, tem magnetização, como é que ficam as equações de Maxwell para a gente fechar, né? Fechar do jeito a gente começou dando equações de Maxwell, digamos microscópicas, né? Carguinhas, e agora vamos terminar com equações de Maxwell completa, né? Onde você tem cargas que se movem e meios, né? Meios materiais, meios que possuem propriedades elétricas e magnéticas. É isso, galerinha. Falou aí, valeu e fui! Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar, e tudo muda, menos o que eu sinto por você.